Fala meu sincero, fala minha sincera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RN Sincero. Eu me chamo João Felipe e tô aqui hoje para falar com vocês sobre a vitória do Flamengo, 3-1 contra o Vasco e classificação garantida para a final do Campeonato Carioca. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês, deixe o seu like aqui no vídeo. Caso você não esteja inscrito, aperte no botão de inscrever-se, porque vai me ajudar bastante, beleza? Galera, vamos falar do jogo de hoje. Um jogo que tem um placar assim, vamos dizer, mentiroso, né? O Flamengo venceu por 3-1. Quem não assistiu a partida e for ver o placar, vai achar que o Flamengo dominou, vai achar que o Flamengo amassou o Vasco, e não foi isso que aconteceu. Então a gente tem que pegar esse resultado de hoje, servir como alerta, e o Vitor Pereira e os jogadores precisam melhorar vários pontos se querem conquistar o Campeonato Carioca e principalmente vencerem os campeonatos mais importantes da temporada. A Libertadores, a Copa do Brasil e garantir mais uma vez a hegemonia no continente e no futebol brasileiro. Eu acho assim, pessoal, o Flamengo começou bem a partida de hoje, o Flamengo começou dominando, o Flamengo começou atacando o Vasco, tanto que antes da parada técnica marcou o primeiro gol. Mas depois disso o Flamengo sentou, foi essa a minha interpretação, que o Flamengo sentou no resultado. O Flamengo não conseguiu atacar mais o Vasco, ficou tranquilo ali, já tinha vantagem de um gol. E acabou que o Vasco não sentiu esse gol do Flamengo, né? O Vasco continuou atacando, o Vasco continuou jogando da mesma forma que estava antes de sofrer o gol e acabou marcando o seu gol também. O primeiro gol do Vasco foi de cabeça. E acho que esse primeiro gol do Vasco é um sinal de alerta muito grande pra gente. Mais uma vez, a parte defensiva do Flamengo não foi boa. Mais uma vez, a zaga do Flamengo teve uma atuação tanto coletiva quanto individual muito ruim. Eu acho assim, são bons jogadores que a gente tem na zaga do Flamengo. Eu acho que a zaga do Flamengo é o setor que menos precisa de reforços. Acho até que não precisa de nenhum reforço na atual temporada. Mas a gente vem de atuações ruins, tanto individualmente, como coletivamente, da nossa zaga. Eu acho que isso tem dois motivos. Um são as atuações individuais no novo esquema que a gente joga. Os jogadores ainda não conseguiram perceber quais são os movimentos que eles têm que fazer. A gente vem de uma temporada onde a gente jogava com 2 zagueiros e agora a gente joga com 3 zagueiros. E outra coisa que também tem a ver com o sistema defensivo, eu acho que nesse atual sistema a gente ainda não conseguiu um equilíbrio que permitisse que a nossa zaga não ficasse desprotegida. Então eu acho que em todas as partidas a zaga do Flamengo vem ficando desprotegida, vem ficando aberta demais. O gol de hoje saiu numa jogada de escanteio e eu acho que, galera, 3 zagueiros mais o Pedro, que é um jogador muito alto, tem outros jogadores altos no elenco e a gente tomar um gol de cabeça é algo inadmissível, é algo que a gente precisa melhorar para os próximos meses, para os próximos campeonatos. E eu acho que no segundo tempo a gente voltou ainda pior, galera. Eu acho que no início ali do segundo tempo a gente literalmente não viu a cor da bola. O Vasco foi dominante, o Vasco pressionou muito mais e aí também passa pela qualidade dos jogadores, né? O Vasco, que está num processo de reestruturação, não conseguiu ainda ter jogadores tão qualificados quanto tem o elenco do Flamengo. Isso vai demorar muito para acontecer e, vamos ser sinceros, a gente espera que não aconteça tão cedo. Mas eu acho que fica o alerta também. Mais uma vez, o segundo tempo do Flamengo não foi bom. O Flamengo no segundo tempo sofre bastante com a parte física, sofre bastante com a dificuldade ainda de compreender dos jogadores as posições desse novo esquema tático, as mudanças do treinador Vitor Pereira. As mudanças do Vitor Pereira que a torcida xingou muito na hora que ele realizou elas. Aí ele tirou o Gabigol logo nas primeiras substituições que ele fez e ninguém entendeu, né? No jogo decisivo, valendo vaga na final, ele tirou o principal jogador do time, né? Mas acabou que no fim as mudanças deram certo. A gente conseguiu preencher o meio de campo e o Matheus França, que é um jogador que não vinha tão bem, ele entrou bem hoje. Ele conseguiu sofrer o pênalti numa jogada individual muito boa, onde ele rouba a bola do Rodrigo, vai até a área do Vasco e sofre o pênalti. E depois o Ayrton Lucas vai lá e finaliza a vitória pra gente, faz o terceiro gol do Flamengo e aí depois é só festa. Eu acho que a gente tem alguns pontos para pensar não só para a final do Carioca. Eu acho que o Carioca continua sendo um campeonato onde não tem um valor muito grande. Mas depois de perder 3 títulos, a vitória no Campeonato Carioca, ser campeão carioca, traz uma paz, uma tranquilidade e uma avaliação sobre o que pode ser o futuro do Flamengo ainda nesse ano. Será que a gente ainda vai ter chance de ganhar a Copa do Brasil? Será que a gente vai conseguir ainda ganhar o Brasileiro?
essa final do Campeonato Carioca contra o Fluminense vai ser um norte pra gente, até porque o Fluminense hoje é um dos melhores clubes do país, né? Ele é um dos melhores times que apresenta bom futebol, acabou de vencer o Volta Redonda aí por 7-0. Então é uma final difícil, não é uma final fácil, principalmente pelo Flamengo ainda ser um time desorganizado. Então eu acho que a final do Carioca vai ser um excelente termômetro para o Flamengo ver. Será que o time compreendeu as mudanças, as novas táticas do Vitor Pereira e tem um futuro promissor pela frente? Ou será que realmente não deu certo, o trabalho não condiz com as ideias e os jogadores que a gente tem e é uma oportunidade ainda de trocar? Eu acho que se for para trocar de treinador, é uma boa oportunidade de trocar antes do Campeonato Brasileiro. Ano passado a gente começou o Brasileiro com Paulo Souza e acabou que perdemos o Brasileiro por conta disso, né? Ele jogou mais de metade de um turno e quando o Dorival sumiu, a gente já estava bem longe do Palmeiras. A gente tentou até ali sonhar por um momento, mas realmente não dava mais, e principalmente pelos pontos que a gente perdeu no início da competição. Dois pontos que eu queria falar com vocês. Ó, achei partidas individuais bem baixas, tá? Do Everton Cebolinha. Acho que ele não é o jogador que tem que fazer essa função de lateral direito. Primeiro, ele não tem essas características de marcação. Hoje o Lucas Piton, que não é um lateral esquerdo de alto nível, não é um lateral esquerdo dos melhores do futebol brasileiro, sobrou em cima do Everton Cebolinha. Então eu acho que ele não tem que fazer essa função, não conseguiu atacar, não conseguiu produzir nada do que ele vinha produzido. Ele é um dos jogadores que tem mostrado o melhor futebol nesse ano. E hoje foi muito abaixo da média dele, muito abaixo da média do time inteiro. E outro jogador que eu acho que não jogou tão bem foi o Gerson. Acho que o Gerson não teve aquela presença de meio campo, não conseguiu armar a defesa com o ataque e principalmente perdeu muitas bolas, deixou a nossa defesa muito exposta também. Acho que o Vitor Pereira precisa ter mais agora uma semana, né? Ele vai ter mais uma semana de treino para mostrar que as táticas estão sendo bem absorvidas pelos jogadores, que as ideias deles são úteis. Acho que a gente já passou do período de falar, o Vitor Pereira precisa de tempo, o trabalho é novo. Acho que a gente já tem mais de 60 dias de trabalho e agora as partidas serão os principais termômetros para a gente poder avaliar se o trabalho vai para frente ou se tem que terminar. E a gente ainda nessa temporada buscar uma renovação, porque é possível. Ano passado mostrou pra gente que, por mais que a gente tenha um planejamento de futebol ruim, a gente tem os melhores jogadores e fazer uma mudança ainda numa parte intermediária ali do ano pode, assim, gerar títulos no final da temporada. E eu quero saber de você agora, o que você achou do jogo de hoje? Você achou que o Flamengo jogou bem? Você achou que o Flamengo jogou mal? E o resultado foi mentiroso? Ó, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, tá? Deixa o seu like, clica no botão de inscrever-se caso você não seja inscrito, beleza? Tamo junto e olha só, isso aqui é Flamengo, isso aqui não é Vasco.